A história completa de Jó, um exemplo de perseverança, fé e restauração divina. O teste de fé de Jó. Imagine perder tudo o que você possui em um único dia. Saúde, riqueza, família, e ainda assim manter sua fé. Como você reagiria? Hoje, vamos nos aprofundar na história de Jó, uma das mais comoventes e desafiadoras da Bíblia. Esta não é apenas uma história antiga, é uma reflexão profunda sobre a fé, a dor e a confiança em Deus nos momentos mais sombrios. Ouve, ó Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao clamor das minhas súplicas. Salmos, capítulo 86, versículo 6. Aproveite esse momento para se inscrever em nosso canal e não perder nenhum detalhe dessa incrível história. Se você já passou por momentos de provação, deixe um comentário. Que tal aproveitarmos este momento juntos e refletirmos sobre o que a fé representa para nós? A vida próspera de Jó. Antes de tudo isso, Jó era um homem próspero. Ele era conhecido por sua riqueza e generosidade. Possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentos, e era descrito como o homem mais rico do Oriente. Mas o que destacava Jó não era apenas sua riqueza, mas sua retidão e devoção a Deus. Ele oferecia sacrifícios diariamente, não só por si, mas também por seus filhos, temendo que tivessem pecado. Jó é descrito na Bíblia como íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ele era um exemplo para toda a sua comunidade, alguém que sempre buscava fazer o bem e ajudar os outros. E os seus filhos iam às suas casas e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Jó, capítulo 1, versículo 4. Imagine alguém assim em nossos dias, alguém que prospera, mas que usa sua riqueza para o bem e mantém uma relação tão forte com Deus. Você já conheceu alguém que é um exemplo de generosidade e fé? O diálogo entre Deus e Satanás, o início das provações. Enquanto isso, em um plano espiritual, uma conversa entre Deus e Satanás revela um conflito profundo. Satanás desafia a fé de Jó, insinuando que ele é fiel a Deus apenas por causa de sua prosperidade e proteção. Ele afirma que, se todas as bênçãos de Jó forem removidas, ele abandonará a sua fé. Deus, então, permite que Satanás teste Jó, mas com uma condição: ele não poderá tocar em sua vida. É aqui que começa o verdadeiro teste de Jó. Será que ele permanecerá fiel, mesmo quando tudo o que ama for tirado dele? Então disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Jó, capítulo 1, versículo 12. A ideia de que nossa fé possa ser testada é algo que incomoda, não é? E se fôssemos nós, será que conseguiríamos nos manter firmes? Satanás acredita que a fé de Jó é superficial. O que você pensa disso? Comente. A perda de tudo. Provações de Jó. Em um só dia, Jó perde tudo o que possui. Mensageiro após mensageiro vem até ele, trazendo notícias devastadoras. Seus rebanhos são levados, seus servos são mortos, e finalmente, seus filhos morrem em um trágico acidente. Jó, que era um homem tão abençoado, agora se vê sem nada, apenas com a dor de suas perdas. Diante disso, Jó se ajoelha, rasga suas vestes em sinal de luto, mas em vez de amaldiçoar, ele adora a Deus e declara: O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou. Jó, capítulo 1, versículo 20. Imagine o que Jó deve ter sentido, essa perda imensurável, e mesmo assim ele louvou a Deus. Você consegue imaginar agradecer a Deus em um momento tão escuro? O sofrimento físico de Jó. Satanás, ainda não satisfeito, ataca novamente. Dessa vez,
ele toca na saúde de Jó, cobrindo seu corpo com feridas dolorosas. Jó se senta em cinzas, em um estado de sofrimento físico e emocional extremo. Ele chega a usar um pedaço de cerâmica para raspar as feridas. Nesse ponto, Jó está em completa aflição. Ele sente a perda, o abandono e agora uma dor física que consome seu corpo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, capítulo 2, versículo 7. Quantas vezes, em meio ao sofrimento físico, também sentimos nossa fé abalada? E Jó está sofrendo em todos os sentidos possíveis: emocional, físico e espiritual. Você já passou por algo que o fez questionar tudo? A reação de sua esposa e o debate com os amigos. A esposa de Jó, ao ver o estado de sofrimento dele, o questiona, sugerindo que ele amaldiçoe a Deus e morra. No entanto, Jó responde com paciência, reafirmando sua fé. Em seguida, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para consolá-lo. Mas, ao invés de consolo, eles começam a acusá-lo, sugerindo que Jó deve ter cometido algum pecado para merecer tanto sofrimento. Jó tenta defender sua integridade, mas a discussão se estende, tornando-se um debate sobre justiça, fé e a natureza de Deus. Porventura porá o homem o seu Senhor em julgamento? Jó, capítulo 9, versículo 32. Jó já estava sofrendo, e agora seus próprios amigos questionam sua integridade. Será que você suportaria ser julgado pelos seus amigos quando mais precisa de apoio? O clamor de Jó e a resposta de Deus. Em meio ao desespero, Jó clama a Deus, buscando respostas. Ele questiona o sentido de tudo aquilo, mas, surpreendentemente, Deus responde a Jó, não com explicações, mas com perguntas sobre o poder e a sabedoria divinos. Deus revela a grandeza de sua criação, mostrando a Jó que seus caminhos estão além da compreensão humana. Jó percebe, então, a vastidão do plano divino e a limitação de seu entendimento. Ele se humilha diante de Deus, reconhecendo sua soberania. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó, capítulo 38, versículo 4. A restauração de Jó. Depois de tudo, Deus restaura Jó, dobrando todas as suas posses e abençoando-o com mais filhos e uma vida longa. Ele vive seus últimos anos em paz, cercado por sua família e com mais riquezas do que antes. Sua fé e perseverança foram recompensadas. Jó nos ensina que, mesmo nas maiores dificuldades, a fé pode nos sustentar e que Deus tem um plano maior para cada um de nós. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. Assim como Jó, precisamos manter nossa fé inabalável, pois há um propósito divino mesmo nas situações mais difíceis. Lembre-se, sua história ainda não acabou.